mais uma edição do podcast Além da Arquitetura. Estamos de volta, com força total, agora com a nova temporada. E pela primeira vez, também oficialmente no YouTube. Lá no YouTube, me acompanha, ou se você está ouvindo agora no YouTube, no Renata Pena, Gestão para Arquitetos. Esse é um novo momento para o podcast Além da Arquitetura e queremos compartilhar reflexões que vão além dos projetos e sempre muito além da arquitetura. O podcast vai continuar trazendo conversas enriquecedoras sobre empreendedorismo na arquitetura, mas com um olhar mais amplo. Como nossos convidados expandem as suas habilidades, criam novos caminhos e transformam a forma de empreender e projetar. Nosso objetivo aqui é explorar como a arquitetura e interiores pode ser um ponto de partida, mas nunca o limite. Também faz parte desse novo momento o lançamento do meu livro com a editora Alta Books atual, o também Além da Arquitetura, da paixão ao negócio. Para marcar aqui o nome do livro, fizemos nessa nova temporada as canecas com o verso aqui, o nome completo do livro, breve lançamento. Então, você pode participar já de uma lista de espera e receber, assim que possível, o livro também. Pessoal, é o seguinte, para não perder nenhum episódio, siga no Spotify o Além da Arquitetura, o único, marca registrada nosso, e também assine aqui o canal no YouTube. E hoje eu estou muito feliz porque iniciamos com o pé direito aqui o nosso podcast e a nossa convidada veio direto da Serra Gaúcha de Caxias do Sul, e ela é um membro do Programa Ouro. O Programa Ouro é o meu programa de aceleração mais próximo, onde eu desenvolvo profissionais. Então, hoje estamos aqui com a Clarissa Zanata. Bem-vinda, Clarissa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Clarissa é de Caxias do Sul, como eu já disse, atua em toda a Serra Gaúcha, litoral. Tem 15 anos como empreendedora, 17 anos como arquiteta e realiza fortemente projetos residenciais e a parte comercial e corporativa, que é um braço muito interessante que me chamou a atenção quando a gente começou a trabalhar, porque ela é multi, né? Ela vai muito bem no residencial, vai muito bem no corporativo. Clarissa também é mãe de 2 filhos, e isso enriquece muito mais o nosso papo, pois a maioria do mercado de arquitetura, 67%, se não me engano, são mulheres. E aí vem o desafio, né, de cuidar das obras, dos projetos e dos filhos. Então, vamos conversar sobre tudo isso. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui sempre contigo. E fiquei muito feliz com o convite também. E é muito legal também a gente falar sobre a gente, né? Às vezes a gente nem para refletir, assim, como é que a gente está indo, para que caminho a gente vai. Então, é muito legal quando a gente para e faz essa reflexão, sabe? E um convite desses nos faz realmente a gente refletir, assim, para que caminho a gente está indo, como estamos indo. É muito legal. E, complementando ali, eu sou mãe de 2 meninas. 2 meninas. 2 meninas. Eu achei que era menina, mas eu fiquei... Se eu falar 2 meninas, eu ia dizer mãe de 2 meninas. Aí eu, na dúvida, né? 2 meninas e uma bebê, praticamente. Uma tem 1 ano e 4 meses e a outra tem 4. Então, são 2 meninas pequenas. Então, a maternidade também nos traz um desafio grande, claro, para conciliar com a carreira, mas também nos faz enxergar a vida e a questão profissional de outra forma. A gente vê que não somos mais... A nossa carreira não é mais prioridade, né? E aí a gente começa a se organizar de outra forma, às vezes forçadamente, a gente não pensava que seria assim, mas que é muito bom para fazer a gente organizar a nossa carreira bem, assim. Agora tu falou consciente. Tu falou um ponto que pessoas como você trouxeram esse olhar para mim nos últimos 365 dias. O quanto a maternidade ela impacta o profissionalismo dos escritórios atualmente, porque é exatamente isso que você falou. Chega um momento que você precisa estar organizada. Ou você faz isso antes, ou você faz isso um pouco depois, porque o profissionalismo, aquela organização, aquelas coisinhas no lugar no seu negócio te dão aquela paz, porque você precisa, teu tempo não é mais só teu.
Então, eu percebo a maternidade como um impulsionador da profissionalização no mercado, sabe? Eu vejo isso, Exatamente. né, como consultora. Eu recebo pessoas buscando uma performance diferente. E eu acredito também, aí é uma questão, né, que o filho ele proporciona esse momento de abundância, de prosperidade. Então, as coisas também estão ligadas nesse sentido de vou fazer as coisas de uma maneira melhor porque eu tenho os meus filhos. Sim, e a Tá? gente também se propõe a fazer o melhor, porque eles nos estimulam a isso, sabe? Fazer sempre o melhor, pensando neles, no futuro deles. Então, é sempre né, Sim. um objetivo. E eu vejo também, assim, que antes da maternidade, a nossa vida arquiteta é ela louca, assim, né? Todo mundo vai concordar comigo, porque é aquela coisa de ficar até tarde no escritório, trabalhar no fim de semana, levar trabalho para casa. E quando surge a maternidade, que ela bate na porta, tipo, acabou isso, não tem mais como. Claro que alguma coisinha a gente faz, mas acabou aquela coisa de ficar até 8 horas da noite no escritório. Não tem como. Então, a gente precisa organizar o nosso tempo para que, no horário comercial, a gente dê conta das demandas do dia, dos clientes, e depois se dedique à família. Então, é uma forma de organização completamente diferente. Só que nos dá energia para o dia seguinte, né? Chega Sim. em casa, tu vê aquelas carinhas te esperando e precisando de ti, te dá toda a energia para seguir adiante e fazer mais e mais, né? Isso que é legal. Foi nesse momento ou foi um momento profissional muito particular que eu acho que teu contato comigo foi em 2021, quando você entrou no Além da Arquitetura? Sim, a primeira filha nasceu em 2020. Ah, então teve a ver. Sim, Tá. foi totalmente por isso. Então, em 2020, só que, claro, minha filha nasceu em março, dia 12 de março, e a pandemia estourou dia 14 de março, Sim. né? Foi Sim. naquela semana. Então, a gente, claro, estava num momento de muitas incertezas, mas também de reflexão, né? Então, foi nesse momento que eu digo que foi a virada de chave na minha carreira, que talvez ficando um pouco mais em casa, enxergando a vida um pouco mais lenta, que a gente teve que parar, né, aquele momento, que eu decidi que, opa, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Eu preciso me profissionalizar, eu preciso botar a casa em ordem, organizar a casa. E foi aí também que a gente percebe que sozinha a gente não consegue mais fazer Não. nada. Ou passa muito trabalho fazendo. Mas que sempre uma mente externa, né? Uma pessoa externa com uma experiência nisso vai agregar muito. Então, foi aí que eu te procurei para o Além da Arquitetura. O treinamento O online. treinamento online. E aí, bem na fase pandemia, a gente estava mais em casa, eu aproveitei para estudar, né? Ótimo. Foi esse momento que eu aproveitei para Sim. estudar. Sim. E realmente, né? Abriu a mente, abriu as portas. É incrível como a gente vê também que quando a gente está com a mente aberta, as coisas vêm, né? As coisas acontecem. Tu enxerga coisas que tu não enxergava, né? Sim. Então, O tu negócio aproveita as coisas de uma maneira diferente. não, o fato de não se acomodar, né? Sim. Porque muita gente estava com medo, né? O que vai acontecer da pandemia? Então, eu fiz o contrário, eu fui atrás, fui em busca. Então, eu digo que foi a primeira virada de chave da minha carreira, quando eu conheci o Além da Arquitetura. Eu fiz o curso, mudei a mentalidade totalmente. Mudou internamente. Internamente. O negócio em o si. negócio. Eu tinha muito medo de contratação de equipe. A gente vê foi que ali que foi tu... ali. Ai, que maravilhoso. Eu tinha muito medo de Foi ter essa com- responsabilidade, sabe? De, meu Deus, ter que todo mês pagar um salário E tu já tinha o primeiro filho e tu não tinha equipe. Não, eu não tinha Que equipe. legal saber que o Além da Arquitetura te ajudou com equipe. Não, eu vou te dizer que quando eu engravidei, eu contratei uma menina. Tá. Porque... Mas com medo, com aquela coisa, uma só, né? E mais assim, pensando que quando eu for ter a Júlia, a minha primeira filha, eu ia precisar de um tempo, então eu precisava ter uma pessoa, eu Sim. contratei ela antes. Mas sempre com aquele medo, sempre. E o Além da Arquitetura daí, né, me mostrou que, opa, não, só um pouquinho, né? Se a gente quer crescer, a gente precisa saber delegar, saber organizar processos, saber ter... planejamento estratégico, né? Não é só, vamos lá, vamos indo, não é assim. Então, também, a maternidade me forçou a isso. E a segunda virada de chave, que eu digo, foi quando veio a minha segunda filha. Que aí eu pensei, então tá, agora eu já estou eu estou mais profissional, eu estou
com equipe mais estruturada, eu estou com os processos mais claros dentro do escritório. Vamos começar a colocar metas e planejamento estratégico aqui dentro. E aí eu comecei a mudar o meu plano de ação dentro do escritório. A primeira coisa que eu fiz foi contratar um consultor financeiro, que foi a melhor coisa que eu fiz também. Com certeza. Porque daí ele foca mesmo em números. Precisa enxergar. Precisa senão a gente enxergar. fica muito solto. Não digo que eu não tinha esse controle antes. Sempre tive esse controle. Mas, assim, às vezes a gente faz o controle e olha muito superficialmente. É diferente. É diferente. Eu falo isso muito no livro, no Além da Arquitetura, da Paixão ao Negócio. Eu bato muito nessa tecla. A gente nem tem conhecimento. Então, assim, a gente até lança e tal, mas a gente não olha da mesma forma. Nos detalhes, com relatórios, com interpretação, porque daí tu pode interpretar vários dados. Espera aí, qual dos meus negócios está sendo mais rentável? Tu pode separar em um nível que tu entenda quanto que é o residencial e quanto que te projeta o comercial. Até para colocar investimento. Eu vou colocar mais investimento no meu comercial para gravar ou no meu residencial, né? Não, e até para pensar em relação à equipe, né? Sim, também. Onde que eu vou, para onde eu vou contratar? Como é que tá? Eu vou te dizer assim que eu aprendi, né, com essa minha consultoria financeira, que os números te dão muitas respostas, né? Então, o número do teu faturamento diz que o teu escritório está trabalhando no limite de produção e que está na hora de contratar mais uma pessoa. Exato. Mas não era suficiente, né? Só a parte financeira. Claro que eu organizei. É que assim, ele te mostrou e daí tu pensou, como eu saio dessa, do ponto A, que eu estou vendo aqui, estou numa encruzilhada, estou vendo aqui coisas boas e estou vendo como eu vou crescer. Né? E aí, a segunda... Foi quando eu entrei de novo. A segunda meta do ano, eu disse que em 2024 eu iniciei com metas, muitas metas. Eu tracei essas metas. Foi a primeira vez, o primeiro ano na vida que eu coloquei no papel um plano de ação. Toda a diferença. Como escritório, como profissional, com as metas. E aí, uma das metas foi a contratação do consultor e a segunda foi te procurar. Que eu disse, vamos lá, vou ter que mudar um pouquinho outras coisas. E aí, eu te procurei para uma consultoria individual, né? Eu queria a consultoria individual. Entrei em contato contigo para isso, com essa meta, com esse intuito. E aí, conversando contigo, tu me convenceu a entrar no Programa Ouro. E eu achava que o Programa Ouro não era para mim. Eu lembro. Eu dizia, eu não quero o grupo, eu quero falar dos meus problemas, eu quero resolver os meus problemas. E aí, tu me convenceu e eu fui para o Ouro. E eu digo hoje que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu vejo como o grupo, como essa troca entre o grupo nos fortalece e nos tira dúvidas que a gente nem sabia que tinha. Que nem sabia que tinha. Que nem tinham surgido ainda no nosso negócio. O ambiente... Tu lembra por que eu te disse para ir para o Ouro? Os motivos ou não lembra muito? Assim, a razão que eu te direcionei para o Ouro? Não sei se tu lembra os motivos que eu te dei. Um dos motivos eu tenho certeza que foi a questão do grupo, da troca. Sim, na verdade, assim, o motivo era... Tu precisava mais pontos de contato, mais pontos de interação. A consultoria individual é maravilhosa e, para alguns, é o que precisa, inclusive. Sabe? Eu acho que, seja por estilo, por não ter a ver com grupo, ou por necessidade. Mas, no teu caso, eu sabia que tu ia precisar enxergar A, B, C, enfim. Precisaria os 6 meses, precisaria o desenvolvimento todo. Tu ia ganhar mais. Assim, o que tu estava vindo buscar, tu ia ter, eu sabia que tu ia ter. Aquela tua dúvida, aquele teu desenrolar, tu ia ter com o Ouro e tu ia ter muito mais. Não só pelo grupo, mas tu ia ter mais 6 meses comigo. Em 6 meses, olha quanta coisa mudou tão rápido. Pensa que se tu tivesse ganhado, como muita gente ganha com a consultoria, mas aí, quando tu muda de patamar, que foi uma coisa que aconteceu contigo, nós já vamos contar, né? Porque a gente está falando, ninguém sabe. Quando tu muda de patamar, vem outros desafios, vem outros tipos de dúvidas mais sofisticadas. Então, por exemplo, no teu momento, nós vamos contar que tipo de dúvidas a gente tem, que está muito acima de todo o mercado. O mercado, a maior parte do mercado,
tem dúvidas de tipo, ainda como captar e atrair clientes. Não está nem pensando em posicionamento, em branding, nada. Ele precisa sobreviver. Aí depois a gente tem uma outra parte do mercado que quer entender por que não vive tão bem com os projetos e com os clientes e com o seu negócio, né? Por que tem clientes e não tem dinheiro? Então, assim, muitos de vocês já no ouro, estão em outro patamar de sofisticação. Investimentos muito diferentes do normal, como pensar em, talvez, vou dar exemplo, eventos e assessoria de imprensa. Vocês já estão pensando em bonificação de colaboradores, é outra vibe. Mas isso é possível pelos 6 meses. Seria possível você fazer a consultoria e voltar? Seria também. Eu tenho alguns clientes que fazem isso. Mas e aí teve o benefício do grupo. Assim, o grupo, eu escolho muito bem as pessoas que vão entrar, porque, dependendo, a pessoa realmente não tem o perfil para o grupo e está tudo bem, para justamente manter essa qualidade, né? E esse clima também, né? Qualidade e clima. Sim, então... eu vejo que o grupo ele trouxe mais respostas, mais conteúdo do que o que eu achava que eu precisava, que legal. Né? Coisas que nem imaginava, né? Porque são experiências diferentes de todo o Brasil. Então, sempre tem alguém trazendo alguma experiência nova. Sim. Ou um problema novo que a gente nem sabia que tinha no mercado. Existe esse tipo. Deixa eu ficar atento aqui, né? Sim, para abrir os olhos mesmo, às vezes, né? Até que perrengues novos. Mas por que eu fui atrás da consultoria e depois acabei indo no ouro, né? Qual era a minha ideia? Eu estava com o escritório organizado, tudo certinho, muito bonito. Mas a ideia era mudar o meu posicionamento, né? Eu acho que era o principal, assim, de, tipo, aumentar o ticket médio de clientes. Com isso, tinha que ter... E aí, eu aprendi com o ouro toda uma estratégia de marketing por trás. Não adianta só, né? Querer aumentar preço, tentar vender isso. Não, tem toda uma estratégia de posicionamento. E aí, foi isso que me motivou a te procurar pela segunda vez. Porque, legal, tá tudo certinho aqui, mas e agora? Eu acho que tem que também aumentar faturamento, aumentar ticket médio, começar... Não é escolher cliente, mas, assim, tem clientes já que não... Não, exatamente. Nessa fase não tem mais sentido. Não faz mais sentido. E isso é se posicionar. Eu trabalho para o público A, B, C. Você pode se posicionar sem poder escolher, que deve se posicionar, porque daí o marketing manda uma mensagem muito clara. Como chega um ponto da carreira que você consegue se posicionar para falar com um grupo e com um valor de investimento específico. E é natural. E que bom, né? Porque 15 anos como empreendedora, você chegar nesse ponto de direcionar o cliente que você quer e que não quer. E aí, falando aqui para o nosso público, então, a Clarissa... foi uma exceção, porque as pessoas não chegam para mim com valores em meta. Né? As pessoas não têm esse hábito. E, no teu caso, tinha um valor. E isso foi muito interessante, porque deixa muito mais claro o nosso objetivo de trabalho. Então, a Clarissa informou um valor de faturamento e onde o financeiro dela tinha dito que seria recomendado ela chegar. E aí eu falei para ela que no meio do caminho, com certeza, a gente chegaria. Né? Que eu achava bem possível, bem plausível chegar nesse meio do caminho. Né? E que o resto era lucro, o resto é trabalhar para conseguir. Então, a gente também, quando a gente fechou, a gente tinha uma meta, quando a gente fechou, porque eu entendia o potencial que a gente podia desenvolver. E assim foi, porque desenvolvemos 40% agora falando do resultado já, 40% de faturamento a mais, todos os meses mantidos, ou talvez até batidos, mas não caímos nem um mês. Não. E aí, a gente está falando de julho a novembro, né? Então, a gente aumentou 40% sem aumentar a equipe, sem aumentar despesas. Isso. Com a mesma equipe, 40% a mais todos os meses. E eu acredito que esse crescimento é exponencial, porque como a gente está no momento de questões de marketing e de reforço de marca e de mudança ainda, em mudança de posicionamento, eu acredito nesse crescimento exponencial. Isso é o início, que talvez daqui a pouco tu esteja nos 50%, nos 48% de crescimento. Já estamos com metas para 2025. Eu imagino. E para o ano que vem, e aí o céu é o limite nesse aumento, né, digamos.
Mas vamos lá, uma coisa muito interessante agora falando sobre posicionamento, que é um assunto que interessa muita gente. Muita gente já ouviu falar, mas no fundo não sabe muito bem o que é. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando a gente começou a trabalhar era a sua expertise, portfólio, experiência no comercial. Porém, a comunicação, ela não tinha nada que mostrasse a tua realmente autoridade nesse negócio. Autoridade por portfólio e também pelas marcas que estavam no seu portfólio, algumas delas muito impactantes, muito conhecidas nacionalmente. Então, gente, vocês imaginam que isso não era mostrado, não era marcado, digamos assim, não era bem marcado, né? E isso me chamou a atenção. E eu entendo que cidades, Caxias do Sul, se não me engano, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre. Economicamente até é muito superior, imagino. Porém, eu entendo que arquiteta tem muita experiência e tá numa cidade, não deixa de ser ainda uma cidade pequena, por certas características. Não tem por que tu ficar, tudo comercial ou tudo residencial. Eu acho que é um processo natural, até porque você gosta, né, Clarissa? Mas eu fiz muita questão da gente trazer à tona essa questão das marcas. Então, a primeira pergunta para você é o seguinte: o que o empreendedor, o empresário busca, na sua visão, quando ele contrata uma arquiteta para o negócio dele? Ele busca impacto. Olha. Eu acho que é a primeira coisa que ele busca. Ele busca um diferencial. Ele quer um projeto com diferencial. Ele quer impactar as pessoas, ele quer... Hoje em dia, a gente trabalha muito com a arquitetura da experiência, a arquitetura da emoção, que é para tocar as pessoas, não é mais só funcionalidade, não é mais só estética. A gente quer ir além. E eu vejo que empresários que têm certa visão de mercado, e essas grandes marcas que eu trabalho, com certeza eles são pessoas muito visionárias, muito esclarecidas. E até pequenas marcas, não digo só as grandes, mas tem pequenas marcas que têm muito essa visão, buscam um profissional para o seu negócio, para o seu ambiente de venda ou de consumo. A arquitetura comercial, eu sou apaixonada pela arquitetura comercial, trabalho com residencial, gosto muito, mas amo o comercial, porque eu vejo que o comercial ele tem o poder de unir as pessoas, de juntar as pessoas, principalmente quando é consumo, né? Não só... Ele impacta uma comunidade. Ele impacta uma comunidade e ele tem um poder de permanência, de trazer a pessoa e um sentido de permanência, assim, de ficar, da pessoa gostar daquele ambiente e ficar. E quando a gente enxerga isso como profissional, aí digamos assim, que a gente sai satisfeito, dizendo, bom, aqui eu fiz um bom trabalho, digamos assim, né? Quando a gente sente essa reação do público. Mas eu acho que o empresário, ele enxerga isso, ele quer um lugar de permanência. Claro que depende de todas as necessidades e características do projeto e da marca, né? Mas ele quer isso, ele quer o impacto e ele quer também aumento do ticket dele, né? E a arquitetura também... Ele quer o resultado, ele impacto quer resultado. E resultado. Ele quer aumento nas vendas, ele quer aumento... E todo mundo, hoje em dia... Eu sempre falo, né? Caxias é muito da gastronomia, né? Uma vez, o restaurante tinha que ter a comida boa... E estava tudo certo, todo mundo ia lá. Hoje em dia, não adianta só ter a comida boa. A comida tem que ser boa. Mas se tu não está bem naquele ambiente, tu não volta. Então, tem que ser... E outra, não é só o ambiente, é tudo, né? O atendimento, enfim. É o conjunto que tem que estar de acordo. Ótima pergunta, porque isso vai puxar a próxima que eu tenho para você. Mas, antes disso, você pode citar as marcas... Algumas marcas nacionais que você está trabalhando? Sim, eu tenho projetos dentro da vinícola Casa Valduga, eu tenho projetos dentro da vinícola Miolo, algumas obras já em execução na Valduga e na Miolo a gente já começa agora início do ano, então para o ano que vem a gente vai ter muita coisa pronta para mostrar. Que legal. Muito legal. E muitas marcas em Caxias, essas são nacionais, locais, mas também com um peso bem grande, assim, bem forte, né? Que legal. E
justamente quais habilidades você teve que desenvolver, principais habilidades que você teve que desenvolver ao longo desses anos para atender esse empresário exigente, experiente, que busca muito mais do que somente a arquitetura. Eu sou Uhum, muito metódica nos meus processos. uhum, E o empresário, ele quer enxergar isso. Ele não se sente confortável em simplesmente largar o projeto para alguém e dizer te vira. O empresário está acostumado com isso dentro da empresa, então ele quer ver os processos. uhum. E eu acho que a minha forma de entregar isso para as marcas é o que talvez, não sei, estou dizendo eu, né, mas talvez o que me diferencia. Outra coisa também que eu já escutei de uma cliente foi que ela me disse assim, o que a Clarissa planeja e o que a Clarissa orça, coloca lá na planilha orçamentária, tu pode contar que é aquilo lá, não vai ter, não vai ter Ai, surpresas. isso vale ouro. Então, eu peguei isso, né? Eu escutei isso com muita atenção e, realmente, eu tento colocar isso nos projetos, né? Todo o planejamento de cronograma de execução e toda a planilha orçamentária ser o mais fiel possível. Claro que nem tudo está ao nosso alcance, Claro. mas o que está ao nosso alcance, pelo menos que seja o mais assertivo possível. Então, eu acho que, nesse sentido, é o que me diferencia para trabalhar com grandes marcas, porque não é fácil trabalhar com empresa, sabe? Eles Não. têm um setor de compras bem definido, eles vão muito por preço. Então, por que, às vezes, não pegam o mais barato? Então, é um trabalho bem contínuo, assim, e também a gente tem que adquirir bastante a confiança deles, né? Uhum, com certeza. E como o programa Ouro impactou o seu posicionamento no mercado, nesse mercado? Você já sente algum resultado? As pessoas estão comentando alguma mudança? Como é que tu sente assim as intervenções que a gente fez do ponto de vista de marketing mesmo? A primeira coisa que eu pontuo é a importância de ter alguém de fora para enxergar o nosso negócio, né? Que foi o teu caso e também os colegas do Ouro, né? Porque, que nem tu falaste antes, a minha comunicação não estava de acordo com o que eu queria vender e o que eu queria prospectar, que era o comercial, e a minha comunicação ali não estava. E eu não estava enxergando isso, né? Então, o primeiro item que eu pontuaria seria, sim, essa importância de um olhar externo no nosso negócio para complementar. E, sim, eu já vejo, não sei, enxergo assim uma certa autoridade, assim, que as pessoas enxergam isso de mim já como uma autoridade no comercial. Talvez, mas tu está indo para um nicho, né? Claro que eu também não quero focar somente nisso. Mas não Eu é não, isso. porque não é isso, não eu é sei, isso, mas exato. eu tenho um pouco de medo, assim, de fechar alguma porta, talvez, para o residencial, e não é o caso. Não. Estou bem tranquila em relação a esse posicionamento. Mas eu vejo, assim... Eu acho que vai reforçar. Porque, assim, olha só a confiança. Eu vou entregar a minha casa para esta profissional. A mente, tá? Não é consciente. A minha casa, quem está fazendo é a Clarissa, que é arquiteta das marcas A, B, C. Ela tem o tamanho desses projetos, o tamanho de investimento desses empreendimentos. Ou seja, eu confio a ela a minha casa. Eu vejo totalmente o contrário. Quer dizer, não o contrário, eu não tenho esse receio, isso que eu quis dizer. Eu não vejo que, e da maneira como está sendo construído, eu não vejo na verdade, fortalece a autoridade para casas, para os interiores de casas, né? Então, eu vejo como importante para reforçar o posicionamento de alto valor, que é algo que eu bato muito dentro do Ouro, como um todo. E essa questão que a gente aprende muito a ser metódico e trabalhar muito certinho dentro das empresas, a gente acaba transformando isso num processo básico do escritório e leva para todos os projetos, né? Então, isso é muito legal. Essa questão a empresa exige isso, né? Orçamento e planilha orçamentária e tudo na ponta do lápis, e a gente acaba levando isso para o residencial também. Que Com certeza. É como se uma coisa a gente aprende um pouco com cada segmento, né, de projeto. Isso é bem legal. Além do marketing, da questão do posicionamento, que eu acho que tu pegou muito rápido e está em construção, porque não é de uma hora para outra. Eu saquei
e vou... Não é um post no Instagram, não é só uma dica, é uma sucessão de atividades que a gente está desenvolvendo, construindo, pensando. Teve mais alguma coisa que te chamou muita atenção no Ouro, assim, que foi uma coisa assim, enxerguei de uma maneira diferente, além do posicionamento, que é algo que a gente está trazendo aqui? Alguma outra maneira? Acho que com a equipe tu já vinha bem consolidada, né? Sim, mas me fez enxergar que a equipe, uma boa equipe, a gente também tem que valorizar. Então, agora a gente está com um trabalho de bonificação de equipe por projeto, né? Uma forma um pouquinho diferente assim de atuar, que também a gente veio conversando no Ouro. Questão de gestão de escritório também, mas eu acho que o que eu pontuo também no Ouro, assim, que foi uma coisa muito legal, foi a questão da responsabilidade civil, que foi uma coisa que eu sempre tive a preocupação, eu sempre trabalhei muito certinho, assim, sempre... E vou continuar trabalhando porque é a minha forma de trabalhar. Mas a questão da responsabilidade civil, sabe? E isso, essa troca de experiências no Ouro é muito, muito enriquecedora, porque a gente tem experiências de vários pontos do país. Daqui a pouco aqui não está pegando uma coisa, mas lá em São Paulo já está acontecendo alguma coisa e esse membro do Ouro traz para a gente refletir e abrir o olho, sabe? Tem coisas muito importantes na nossa profissão, na questão da responsabilidade civil, que a gente não pode ser negligente, sabe? A gente tem que deixar tudo muito mapeado. É muita coisa muito escrito séria. em contrato, é tudo muito sério. É. E a gente... às vezes a gente está no nosso mundinho, no nosso escritório, e não enxerga essa imensidão de informações que a gente tem pelo Brasil. Então, Com eu certeza. acho que o ponto forte do Ouro é isso também, sabe? Todo mundo de várias regiões trazendo situações que acontecem e que a gente já para e anota lá o que tem que arrumar no seu contrato, né? Ou o que tem que arrumar no seu negócio. No seu negócio. Não só contrato, mas no seu negócio. Ou até na hora da venda, o que tem que falar ou não falar para o cliente. Detalhezinhos que eu, pelo menos, toda hora lá no nosso grupo do Ouro, estou sempre fazendo anotações à parte, assim, de coisas de melhorias que a gente tem que aplicar no nosso negócio. E como mudou o seu processo de venda e o fechamento dos seus negócios com o Ouro? Bom, que aumentamos o preço, aumentamos o valor, né? Que acho que tinha uma defasagem ali do quanto tu entregava proporcional. E, assim, como estão sendo as tuas conversões, teus fechamentos de negócio? Sim, tinha uma defasagem grande e também um dos motivos que eu te procurei, né? Eu precisava mudar isso. Eu acho que a taxa de conversão não mudou. A gente estava em 50%, né? Acho que a taxa de conversão de orçamentos, de fechamentos, né, não mudou. Acho que continua ali em torno de 50%. Mas eu vejo assim que a quantidade diminuiu e a qualidade aumentou muito. Excelente. Então, são fechamentos muito melhores do que o que eu estava em 2023, por exemplo. Com certeza. Então, a taxa, para mim, está ok, sabe? Mas eu vejo a qualidade dos meus fechamentos muito superior, que era o que realmente eu buscava. E isso vai trazer uma satisfação para o escritório maravilhosa, porque é um escolher, aquilo que a gente fala, é feio falar escolher, também gostaria de achar uma palavra melhor, mas é mais ou menos isso, o teu posicionamento vai refletir os que serão fechados e os que não serão. E aí a equipe também, né? Quando você tem uma linha de atuação, uma escolha de projetos, todo mundo trabalha mais satisfeito. Isso ninguém vai tirar, porque tem a parte artista do negócio da arquitetura que é muito forte, né? Eu não digo escolher, mas eu digo que é uma consequência. É um posicionamento, dirigir. É uma consequência de tudo que a gente vem trabalhando nesse ano, que eu vou te dizer que eu trabalhei muito nessa questão de metas, de posicionamento, de estudos, de entender o negócio, de a gente entender como quer crescer. Não é só crescer, é como quer crescer, com qualidade. E eu acho que tudo isso foi uma consequência. Daí, essa questão de fechar projetos com mais qualidade é uma consequência de todo esse trabalho. Eu vou ressaltar uma coisa aqui, porque muitas pessoas aumentam o faturamento, que foi o que aconteceu, tem um crescimento, gastando mais. Então, assim, a única questão que tu gastou a mais, aumentando esses 40%, que eu acho que já deve estar aumentando. Eu sinto que algo está aumentando. Foi imposto, praticamente, porque vendeu mais. O resto, com a mesma equipe.
mesmo local, mesma quantidade de pessoas, os mesmos recursos. Então, assim, isso que é o maravilhoso. E isso é o que eu buscava já no Além da Arquitetura, e o Ouro é uma extensão do Além da Arquitetura mais intensa, né? Porque mais vivida de 6 meses. E hoje, o marketing é uma rotina para você? Sim. Faz parte da sua rotina? Sim, sim. Que legal. Porque Hábito inserido com sucesso. Hábito e com estratégia, tá? Eu já tinha o hábito. Mas não eu tinha sempre estratégia. Não tinha estratégia. Eu sempre tive o hábito, aquela coisa do dia a dia, de marcar o dia a dia, de publicar, de ter projetos, muitos projetos publicados. O que postar no Instagram não é estratégia, né? Não, eu sempre publiquei, tipo, por exemplo, o anuário, a revista do Sala de Arquitetos. Então, a gente tem material, porque essas publicações nos geram material, fotos profissionais, vídeos profissionais. Então, assim, material de projeto eu sempre tive. Isso aí apostando, só quantidade no Instagram. Hoje, ninguém dá um passo lá no Ouro sem intenção. Exato. Então, agora é com estratégia, é pensando, não é só um post por dia, não é por aí. Exatamente. Clarissa, você já era ouvinte do podcast Além da Arquitetura. Sim. Lá de 2020, 2021 e tal. Deixa um recado aí para o pessoal que ainda não está seguindo o canal. Porque, assim, seguir no Spotify o Além da Arquitetura, quando sobe episódio, a pessoa é avisada. Tu aprendia também com podcast? Deixa um convite aí para o pessoal assinar o nosso podcast. Sim, muito. A gente sempre aprende e é tão legal ver. Eu sempre digo que, assim, o arquiteto é meio solitário. A gente é um profissional solitário. Claro, tem muita gente que tem sócios, que tem sociedade. Sim. Mas eu vejo que a grande maioria, talvez tu diga até melhor isso, é solitário. A gente tem que se virar, a gente é financeiro, marketing, criação, executivo, a gente é tudo. E eu acho muito importante a gente escutar coisas de fora, assim. Eu acho muito importante ver a visão de profissionais de fora. A tua visão com muita experiência em escritórios, eu acho que isso nivela o mercado em outro, tipo, lá em cima. Com certeza. A gente não tem que se nivelar pelo básico do mercado, a gente tem que se nivelar lá em cima, assim. E, para isso, claro, a gente precisa de muito estudo, mas a gente enxerga hoje em dia, eu enxergo hoje em dia, que não é só estudo técnico, né? Vou fazer mais uma pós-graduação. Vou fazer mais não sei o quê. Bem pelo contrário, a gente tem que entender o mercado, a gente tem que entender muito mais. E eu acho que isso o podcast traz muito para a gente, a questão do mercado, dos profissionais. Não é se comparar com outros profissionais, mas é entender como a coisa funciona. Eu acho que a gente precisa desse entendimento, assim, como empresário da arquitetura. E o podcast nos traz muito conteúdo bacana sobre isso. Bom, convite feito aí para o pessoal seguir o podcast para ser avisado e assinar no YouTube. Clarissa, vamos lá. Tem algum arque-perrengue para contar? Se não, vamos para os momentos finais aqui. Não, mas eu não tenho arque-perrengue aqui para contar, mas eu tenho uma pergunta para ti. Vamos lá. Uma questão que eu sempre admirei em ti foi tu é muito decidida, assim. Então, uma pessoa, uma mulher e profissional muito decidida. Eu vejo também pelos nossos encontros do Ouro, que são sempre online, e a gente pergunta alguma coisa, assim, nada a ver com o assunto, e tu tem sempre a resposta na ponta da língua para nos dar. O que é isso, assim, da Renata? Isso é muita experiência no mercado de arquitetura? Isso é muito estudo sobre o nosso negócio? Ou isso é uma intuição mesmo da Renata como profissional? Por que eu te pergunto isso? Porque isso nos ajuda também a... Eu me considero uma pessoa decidida, mas eu sempre quero ser mais decidida para até agilidade nas tomadas de decisões e retorno para clientes e tal. Eu acho que isso pode nos ajudar, como profissional, a melhorar essa parte. Ou isso é treinável, ou isso é da Renata mesmo? O que tu acha que é? Experiência. Porque na vida pessoal, quando eu chego em um restaurante para escolher o almoço, eu não sou assim. Nossa, é um dilema. De vez em quando, assim, eu falo para a pessoa que está comigo, o que tu gosta aqui mesmo? Vou pedir um igual. Porque se eu for olhar, eu não vou saber escolher.
Se eu tô ali na Zara, eu fico bem louca. Se eu tô no carrinho fazendo compra online, eu fico bem confusa. Aí eu quero pesquisar um ou outro. Então, eu entendo muito assim a questão da experiência, porque imagina que eu entrei nesse negócio sem ser arquiteta, sem ser designer. Por sinal, não falei de mim na abertura do podcast. Vou falar agora, né? Porque não me apresentei para quem está chegando agora. Então, imagina que muito que eu aprendi foi vivendo as coisas no dia a dia, na pele. Claro, eu já tinha uma bagagem de 36 anos, já tinha trabalhado no mundo corporativo, então isso tudo que me fez decodificar o universo de um escritório de arquitetura em 3 anos. 3 anos foi equivalente a 9 anos, aqueles meus 3 anos, porque eu já tinha muita bagagem, experiência. Então, ali, na minha saída, quando eu dava curso, palestra, 2017, 2018, eu já me sentia muito segura daquilo que eu estava apresentando. Só que depois disso já são 8 anos fazendo isso, exclusivamente isso, e atendendo individualmente pessoas de todo, assim, 365 dias. Eu tenho outra atividade como investidora em grana, dinheiro, não atividade profissional, eu só tenho aqui. Então, uma experiência, Clarissa. E hoje também, depois desses 8 anos, eu, apesar de ser assim, muito decidida e sempre ter uma resposta, hoje eu já às vezes pondero, né? Então, se um dia tu me vê ao vivo hesitante para dar uma resposta, é porque eu entendo hoje o peso da responsabilidade também da resposta. Eu sei que isso que tu me falou é um elogio, que acho que isso conduz vocês. Pelo que eu entendi, tu diz assim, isso me dá um espelho para que eu seja mais decidida também. E, justamente, quando vocês, profissionais, estão aqui na consultoria, vocês se sentem muito mais seguros. E aí você sabe o que responder numa saia justa, numa situação com o cliente. Sabe aquilo que a maioria que tu ouve dos teus colegas, tipo, não sei o que fazer, aconteceu isso, o cliente pediu isso, eu não sei o que responder. Você desenvolve quanto mais você entende e estuda. Então, eu acho que é proporcional, porque, como eu falei, no meu dia a dia, vamos almoçar, tu vai ver qual vai ser o dilema para escolher o que eu vou comer. Mas é, com certeza, a experiência, assim. Eu me sinto muito à vontade, inclusive, ao vivo com vocês. Se eu for gravar agora, eu gravo uma aula, enfim, gravo aulas gravadas, mas é totalmente diferente. Meu sonho é fazer um curso de pergunta ao vivo. Eu vou muito melhor pensando, porque isso me desafia mais, isso mexe mais com a minha criatividade. Que, de certa forma, eu também sou uma criativa, assim, né? Para criar algumas soluções para vocês, né? Adaptar, para que vocês entendam, para que vocês absorvam. Então, acho que é isso, né? Acho que eu sou decidida ali pela quantidade de experiência mesmo. E que bom que isso inspira, né? Vocês a serem mais firmes no negócio de vocês também. Não, e eu acho que nós, arquitetos, a gente precisa muito disso. Por isso que eu fiz a pergunta até. Porque daqui a pouco tu me diz, não, é treinável, vamos lá. Então tá, vamos fazer. Porque é treinável à medida que vocês estão fazendo aqui no Ouro. Vocês estão ficando... Ninguém mais pega vocês. Sim. Vocês sabem tudo. Vocês não ficam com uma saia justa se alguém pedir um adicional, um aditivo de projeto. Vocês sabem como se portar. Não, e não é só isso. Eu acho que a gente lida com pessoas, tanto no residencial como no comercial, principalmente comercial, empresas que negociam, que têm negociações o dia inteiro. Então, a gente, como profissional da arquitetura, a gente tem que ter pelo menos passar esse pulso firme, assim, que isso eu acho que nos diferencia do mercado. Completamente. Do que um profissional, assim, meio que... não sei, na se dúvida, azul ou amarelo. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que mostrar isso para o cliente, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente também ser cada vez mais, como é que se diz, autoconfiantes. É um maestro. É algo que no meu livro, no breve lançamento, talvez, se você está ouvindo agora, talvez já esteja nas livrarias. No Além da Arquitetura, eu uso muito essa analogia, que você é o maestro do seu negócio, mas para isso tu precisa ter conhecimento. Tu não pode ser aquela pessoa encolhida, porque os clientes de vocês, muitos são empresários. E se tu for uma pessoa que não é uma pessoa decidida, ele vai literalmente te atropelar. Te engolir. Te engolir. E, para mim, Renata, né, enfim, eu penso
que o bom arquiteto, ele conduz o cliente, ele é firme nas decisões. Ele foi contratado para ouvir o cliente, mas para dar um resultado, dar uma composição. Então, se eu pensei em algo para o meu cliente, ouvindo as necessidades dele, se eu estou apresentando para o meu cliente algo, eu preciso ser muito enfática com sabedoria, não é impositiva. Eu preciso defender minha ideia até o fim. E a ponto de dizer para ele, tá, eu entendi o que você quer, eu não concordo. Como é que a gente vai sair desse impasse? Me convence mais um pouco, cliente. Sabe? De ser um pouco mais impositivo, desde que você saiba justificar cada layout proposto, cada material proposto. Sim, nós somos os profissionais aqui para conduzir o cliente, Isso. né? Não pode ser assim, tá bom, deixa eu anotar aqui o seu pedido. Não. Assim, tá, agora me justifica por que esse piso, por que tu acredita que ele vai ficar melhor? E às vezes também reconhecer, olha, tu tinha razão, gostei desse aqui. Mas, assim, se tu não concordar, não cede tão fácil. Mas ter essa segurança, né? Total. Ter a segurança para dizer, sim, realmente tem que mudar ou não, vamos manter. Eu sou uma pessoa que eu tenho que decidir muita coisa o tempo inteiro, casa, trabalho e tal. Se eu pego um profissional meio, tá bom, daí, em 2 minutos, quem está dizendo as coisas... Então, muita gente que, às vezes, está sendo gerenciada pelos processos e prazos, são pessoas que não entendem seus processos e prazos. E aí, tu pega um cliente que ele tem que fazer isso na empresa dele, ele tem que fazer isso na casa dele, ele vai atropelar. E aí, vem as insatisfações e tudo daí mais. A gente trabalha mais, né? Daí perde. Dobrado. Daí perde porque o cliente ele não sabe quais são os prazos reais. E se ele toma as rédeas disso, por uma falta de atitude do profissional, aí já era. Aí o processo vai embora. Mas tudo que é além da arquitetura é o que vai dar realmente mais 15 anos de empreendedorismo, né? Mais 17, mais 20, mais 36, enfim, de sucesso e de perenidade. E aí, sim, pode levar os seus projetos cada vez mais longe, né? Com foco, com crescimento, porque triste, né? Não adianta o cliente sair satisfeito dos projetos e vocês não. Então, encerramos aqui o nosso episódio. Fico muito agradecida pela sua presença. Foi muito bom ouvir aí a sua trajetória e os seus ganhos aí com o nosso programa Ouro, com Além da Arquitetura, né? Tudo é uma caminhada. E dizer para o pessoal aqui que compartilhem esses episódios, os outros também do podcast, com os colegas que vocês gostam, que vocês amam, as pessoas que vocês amam, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Com certeza, o mercado já é outro. Vocês não têm noção, gente, como era 2016, 17, 18. Então, assim, as coisas já evoluíram muito, então continue, porque aí sobe a régua do mercado. Então, vocês podem me seguir no Instagram também, é o @RenataPena. Esqueci de falar isso no início. Acho que sim. É muito canal, né? YouTube e tal. Então, no Instagram é o Renata Pena. No YouTube é o Renata Pena Gestão para Arquitetos. E aqui estamos no Além da Arquitetura Podcast no Spotify e outros lugares também com o podcast. E nos vemos no próximo. Muito obrigada.